Você já parou para pensar como a educação e a inovação podem transformar uma cidade? Neste projeto de pesquisa, mostro como diferentes iniciativas estão ajudando a construir cidades mais inteligentes, educadoras e responsáveis. Em uma série de entrevistas exclusivas, você vai conhecer os bastidores da Mostra Tech, que desperta o espírito científico em jovens pesquisadores, e entender como o Banrisul, através do BanriHub e o BanriTech, aproximam startups, tecnologia e educação corporativa para impulsionar o ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul. Histórias reais, aprendizados e resultados que mostram como a educação e a gestão podem mudar o futuro das nossas cidades. Vamos juntos? Então, hoje estou aqui com o Thiago Moreira de Abreu, que teve uma atuação super importante nesse projeto do BanriHub pelo lado da PUC, né, que foi a universidade, então, que ajudou o Banrisul a estruturar o seu hub de inovação. Eu gosto muito... Bom, primeiro, Thiago, te agradecer aí a disponibilidade. Eu sei que tu está fora do Brasil, inclusive, né, e é um desafio aí dar conta de tudo isso. Mas eu acho que te ouvir, né, ter aí o teu lado da história vai ser muito rico aqui para a gente entender melhor esse processo. E como eu tenho feito com os outros convidados, eu vou te pedir que tu mesmo te apresente, né? Porque aí também tu dá aí o destaque naquelas coisas que tu acha mais marcante. Mas eu só sei que realmente tu está fazendo um trabalho muito bacana fora do Brasil aí. Obrigado pelas palavras generosas. Lu, não, muito legal estar aqui. Eu sou Thiago, então hoje estou trabalhando na La Salle Tecnova, que é o Parque Tecnológico da La Salle aqui em Barcelona, no campus Barcelona. A La Salle Tecnova tem uma tradição de transferência de conhecimento e tecnologia, e eu já posso dizer que muito do motivo de eu estar aqui é pelas minhas duas experiências anteriores, né? No Tecnopuc com o BRTech e no governo do estado na criação da SICT, do Inova RS e dos outros 13 programas, né? Startup Lab, Tech for Business e assim por diante. Bom, sem querer me adiantar muito, é isso. Obrigado pelo convite. Vamos ver o que sai desse podcast. Certamente vai sair coisa boa. Mas, Thiago, então, acho que a minha primeira pergunta para ti é como é que tu te envolvesse com o BanriHub, né? Qual era a tua atuação na PUC, né? E como é que tu foi convidado para participar desse projeto? E aí, se tu já quiser emendar nos contando como é que foi o projeto, fica à vontade. Tá bom. Eu vou, então, dividir essa primeira parte, já trazer um pouco de como foi pensado o BanriTech, né? Antes do BanriHub. Bom, na lógica do Aldi, né, que era o superintendente de inovação, é o superintendente, acho que até hoje, da PUC, RS, e também criador do Tecnopuc, né, na época que veio esse projeto, se teve uma discussão, assim, um parque tecnológico tem que ter o papel de indutor ou de criação de uma estratégia de inovação aberta, na época não se chamava assim, né, mas na criação de todo um mecanismo interno de uma empresa para interagir com startups do ecossistema, né? Então esse era o escopo, né? E se pensou muito, então o Aldi disse, não, vamos sim, mas a gente precisa de alguém que entenda, uma mosca branca, né? Que entenda de startup, que entenda de governo, porque o Banrisul é uma instituição, né, que tem seu lado público e, né, é misto, e tem também o lado da universidade, porque essa pessoa vai ter que negociar internamente, né? Então, vamos atrás de perfis que tenham essa relação. E tem poucas pessoas que tiveram uma trajetória desses três atores do ecossistema. A minha trajetória na universidade, na URGS, foi muito mais acadêmica no sentido de pesquisa do que realmente de trabalho, né? Mas interagi muito na época que eu estava na SICT, na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, na sua criação, nos seus 2 primeiros anos. Eu fiz uma conta antes de sair,
e interagimos com mais de 1.400 lideranças de inovação do estado do Rio Grande do Sul, todos os parques tecnológicos vinculados da Regimp e assim por diante. A gente fez workshops com todo esse pessoal, né, para a criação dos comitês estratégicos e técnicos. Então, eu tinha uma larga relação, né, curta, mas intensa relação, acho que é mais preciso, com todos os atores do ecossistema, né? Então, eu não tinha nenhuma rede. Lá na SICT se criou uma rede muito, muito bem liderada na sua época pelo LAMB, né? Que depois, com a sequência do Balestrin, que tu conhece bem, né? Simone Stupp agora. Mas o LAMB, né, iniciou toda... E a gente criou, então, a estratégia de como o Rio Grande do Sul ia inovar, né? E organizar sua inovação através do Inova RS, que segue hoje, até hoje. Sou muito grato e feliz por ver essa continuidade. E depois de ter assumido a diretoria, né, o Aldir liga para o Pomper, isso aí depois eu fiquei sabendo. Olha, liga para o Thiago, né, porque vê se o Thiago quer vir e eu falo com o Lambi se o Thiago topar. Então, basicamente, veio o convite da PUC, né, para assumir esse contrato que já tinha sido estabelecido com suas restrições, mas que se sabia que tinha esse desafio de uma pessoa que soubesse gestão de projetos e tivesse uma boa noção do que significa cada um dos atores da Tríplice Hélice e mais startups, né? Então, foi assim que veio. E eu interagi muito com o Aldir para a criação do Inova, né, e de outras ações que a gente fez a nível de SICT. Então, acho que ficou um bom contato ali, né, com essa pessoa que é tão articuladora do nosso querido ecossistema. Bacana. E sobre, então, o Banritec, assim, foi convidado, então, para, né, tu era mosca branca nessa história aí, para conseguir ajudar a estruturar. Em que momento tu entra, né? Em que momento, em que fase o Banritec, né, o Banrihub estava e em que momento que tu te insere ali? Legal. O contrato ali, na época que eu entrei, eu olhei assim, 8 meses desenhando o contrato, né? 8 meses numa negociação, vai e vem. E ficou claro para mim que a gente tinha uma negociação intensa a nível de diretoria e a nível de gestão, mas que estabeleceu os parâmetros desse contrato, né? Mas o legal, assim, e aí muito interagindo com o Filipeto nessa época e a Bruna Trave, né? Se entendeu que tinha uma certa liberdade dentro do contexto do contrato, né? A gente tinha o desenho de horas de mentoria, de startups aceleradas e assim por diante, mas não se tinha o como, né? E se tinha que criar todo esse como. Então, foi muito bacana, porque tinha um orçamento, né, destinado com algumas rúbricas, mas alguma liberdade no sentido da criação desse como, inclusive na utilização disso. O Banrisul queria interagir com startups, né? Só que a gente precisou dar 2 ou 3 passos atrás, porque rápido, dentro das sessões de design thinking que a gente fez lá no início, de planejamento, se entendeu que a gente não pode dar um passo para o ecossistema sem dar um passo para dentro. E o fato de ter um setor como de recursos humanos, e aí baixando, né, do organograma do Banri, na sua época, não sei se ainda está assim, recursos humanos, depois universidade corporativa, a gente tinha capacidade de ter uma permeabilidade grande nas suas 9.500 pessoas. Estou dizendo números aqui, mas tem que tudo confirmado, né? Mas acho que está por aí ainda, né? Então, esse conjunto de pessoas, né, e que estão espalhadas principalmente no Rio Grande do Sul e seus clientes também, traziam uma complexidade cultural para um banco acostumado com inovar de maneira fechada, né? Então, bom, vamos criar uma lógica, né, de uma gestão da mudança, assim, que seja gradual e que envolva todo o banco. Então, com a inteligência, né, do Márcio, né, que fez parte, com a capacidade que ele tem, né, de articular politicamente, com o envolvimento do Krug e dois sponsors que vêm de fora e que trazem ideias novas para o Banrisul, acho que isso foi muito importante também, acho que é legal de ressaltar, que depois virou um amigo, né?
o Oswaldo, né, Oswaldo Lobo, que é um cara com uma visão muito bacana a nível de como acelerar startups. Acho que ele trouxe isso do BNDES, assim, essa visão de que isso é necessário. E, né, o presidente do banco, o Coutinho, né, o Cláudio Coutinho, que foi um cara, um sponsor muito claro, que disse assim, Banritec, vamos botar energia nisso, né, e vamos participar do ecossistema, fazendo parte do Pacto Alegre, né, fazendo parte do Instituto Caldeira também, e se envolvendo bastante naquelas ações. Então, tendo tudo isso, né, esse grande caldeirão de intenções, era um ano ainda de máscaras, né, de pandemia, de não podemos nos ver. Então, a gente muda, a primeira mudança que a gente faz é do físico, né? Então, o Banrisul tinha um espaço, que ele estava focando muito no espaço, para o virtual. Opa, então a gente ganha um universo, que é o universo brasileiro, né? O universo com CNPJ, e esse universo brasileiro acaba sendo priorizado a nível de interação, né? Então, claro, a gente queria interagir com startups de Porto Alegre, né? Tinha as prioridades, né? Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Mas as startups, vou te dizer, do Brasil nos surpreenderam, representaram mais ou menos metade das startups aceleradas. Bom, mas sim, o que a gente aprendeu é que o Banrisul tinha que fazer uma transição de um banco que interagia só com ele mesmo, né, Open Insight, mas que precisava interagir com o ecossistema. O Banrisul não tinha uma marca forte nos outros estados para dizer, vem interagir conosco, a gente tinha um desafio extra na hora de comunicar as chamadas. Mas o papel do Tecnopuc, inicialmente, originalmente, era vamos transferir o conhecimento dos nossos programas, que era o Road, principalmente, e o Orbit, e essa era uma coisa também, apesar de não estar tão explícito nos contratos, mas que foi muito importante e era algo que o Audi sempre prezava muito, o ecossistema do Tecnopuc é o ecossistema do Banrisul agora, né? Então, vocês vão ter acesso a tudo que a gente tem. E isso foi muito bom, porque na época a gente estava construindo a rede de investidores que tinha mais de 3,6 bilhões de dólares em gestão de portfólio. Olha que legal, né? A gente tinha toda a rede de mentores e mentoras fantásticos, né? Que inclusive alguns eram professores da própria PUC, super especialistas, e a gente trouxe também a rede, né, Regimp, de parques, de parceiros, né, de outras empresas do próprio parque nessa interação, que foram muito importantes para o desenho do programa. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu, e aí já me trouxe outra pergunta. Quando tu fala que a PUC foi responsável pelo processo de aceleração ou ajudar a estruturar esse processo de aceleração com o banco, toda aquela etapa anterior de seleção das startups, vocês se envolveram ou isso ficou exclusivamente com o Banrisul? Tinha uns editais, né? Essa pergunta é muito boa, porque traz uma reflexão que a gente fez depois, né? Até num artigo que a gente publicou num congresso, o da Amprotec. O último que eu participei da Amprotec, 2022, 2023, se não me engano, a gente descobriu que o processo de desenvolvimento do Banri foi bottom-up e top-down, né? E essa conclusão foi muito importante, ou seja, veio da diretoria, tinha um movimento, e tinha um movimento muito forte ali, liderado pelo Márcio, né? A Lúcia estava muito envolvida, de criar uma incubadora de projetos, né? Essa era a lógica. E essa coisa se juntou no meio e se transformou no Banri Hub, né? Pelo menos essa foi a minha conclusão das entrevistas que eu fiz. E para mim foi muito legal, porque trouxe um pouco do... Estamos aqui não porque foi um processo top-down, ou seja, alguém me mandou, mas porque a gente quer fazer uma mudança interna. Então, a gente tinha esse grupo, né, super proativo, a gente tinha gente com vontade de fazer, e aí, mas nós precisamos de um parceiro para ganhar tempo, né, ganhar velocidade. Então, a gente vem como Tecnopuc e cola no projeto.
Uma das coisas, né, que foram pensadas bom, vamos ensinar o pessoal a fazer. Não, isso não dá, já descartado, né? Vamos fazer por eles, né? Também não é legal, porque talvez não deixe um legado, né? Como é que se faz a gestão do conhecimento? Então, o que a gente fez, e eu acho que foi muito legal, acho que combinou muito com o perfil do grupo que estava, né? A Gabi, o Zanrosso, o Fabrício, que veio depois, né? Além da Bruna e do Filipeto, que já estavam, o Filipeto saiu, deu lugar para o Fabrício no meio do caminho. O Thales, que veio do marketing, né? E os estagiários que fizeram parte. Era uma gente, e o Vini, né, do lado do Tecnopuc, era uma gente muito colaborativa, né? Gente muito colaborativa, então com espírito de colaboração. Então, a minha ordem foi: não guarda nada para nós, ou seja, a gente está fazendo isso para que em 2 anos de contrato, no fim, né, depois a gente criou essa frase, eu acho que foi muito boa internamente. O objetivo é que em 2 anos o Banrisul conheça tão bem os nossos processos que ele não precise mais da gente. E, inclusive, foi alguma coisa que a gente captou em conversa de corredor, assim, como assim? Eles contrataram e a gente que está executando junto com eles, não era eles que tinham que executar? Então, até era uma coisa meio estranha para o Banrisul, né? Mas essa era toda a lógica. No fim de tudo, a gente vai entregar um documento listando e abrindo todos os processos para que vocês possam fazer. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, né, a gente fez todo o programa de aceleração, Tecnopuc executava muito, mas o Banrisul estava envolvido em todas as partes. Ou seja, toda semana a gente usou a metodologia Scrum, né, para fazer o projeto, ou seja, gestão do projeto. Acho que dos 12 meses, 9, a gente usava o Scrum, né? Os outros a gente trabalhava uma outra lógica mais de planejamento, reflexão e tal, também férias dos times. Então, por meio desse modelo de gestão, a gente colaborou na execução de cada projeto. E a gente era muito transparente e se perguntava, né, nas reuniões, quem quer fazer parte disso, quem quer fazer parte daquilo. Então, o que a gente tinha, né? Um OKR, em geral, com um prazo que era relevante, por exemplo, fazer o edital, né? A gente escreveu a premissa do edital, e o edital foi revisado, então a gente tinha uma sessão de design, né, do que seria o edital, dos elementos e tal. Se escrevia isso internamente, a gente usava os editais que a gente já tinha. A gente não usava a lógica de edital, claro, né, no Tecnopuc, mas a gente usava a lógica de chamada, então a gente transcreveu isso num formato de edital, que inclusive quem nos deu a primeira diretriz foi o próprio Banri, né, de mais ou menos nesse formato. Colocamos todo o nosso conhecimento nesse edital e refletimos sobre cronograma, prazos, execução, avaliação, critérios, em conjunto com o Banrisul. Então, isso foi muito legal, foi muito bacana. A avaliação, vou te dar um exemplo bem concreto, né? Uma das fases era a seleção e avaliação de startups. No Tecnopuc, e isso também está publicado, está disponível para quem quiser ver, temos 6 critérios, né? A Luísa escreveu o último artigo de avaliação, Luísa Dietrich, escreveu o artigo dizendo quais eram os elementos e comparando aí com outros elementos de seleção de startups do ecossistema. Então, nós temos 6 elementos, 5 do CERN, mais um, que era impacto, né? Já talvez trazendo algum elemento aí de sustentabilidade que tu ia perguntar mais para frente. Mas vou deixar para depois essa do impacto. E a gente, nesses 6 critérios, a gente tinha um conjunto de 27 perguntas, né, que formavam a avaliação da startup na pré-seleção. Então, a gente tinha critérios bem objetivos, como tem CNPJ, tem mais de um sócio, assim por diante, sociedade estruturada. E a partir disso, a gente, então, ia para critérios mais, como é que eu posso chamar? Não tão objetivos, né, mas qualitativos. Específicos ou subjetivos? Subjetivos, perfeito. Então, esses critérios mais subjetivos a gente adotou, apresentou para o banco, foi bem legal. Então, a gente montou times, né, de grupos de 4 a 5 pessoas, que eram do banco, do Tecnopuc e da rede do Tecnopuc, que avaliavam, né? Então, a gente tinha ao menos um avaliador de cada startup
com conhecimento, né? Um do time do Tecnopuc, aqui eu e o Vini, né, o Vinícius Becker, éramos responsáveis pelo projeto, mas a gente tinha o suporte, né, de outras pessoas. Depois eu posso explicar um pouco de governança aí, se fizer sentido. E a gente envolvia, em certos momentos, né, como esse, a equipe do Tecnopuc, né, onde o pessoal ficou encarregado aí, de fato, né, eram 6 pessoas no time do Tecnopuc Startups, de ficar responsável por ao menos, né, cada startup ter uma pessoa do time que está acostumada com a avaliação e 3 pessoas, 2 pessoas do Banrisul que também avaliavam startups. Então, se a gente tivesse uma diferença muito grande na avaliação, a gente retornava, né, mas a gente tinha uma tabela, a gente treinou todo mundo, explicou o que significava capital, o que significava sociedade, gestão, que mais? Mercado, né, impacto e assim por diante, né, e tecnologia, que eram os critérios aí do nosso modelo, se eu bem me lembro. Faz 2 anos já. Mas é isso, então a gente, dentro desse contexto, envolveu o Banrisul, né, em várias etapas de maneiras diferentes para que eles se sintam também selecionando, né, e a gente era meio chato também a nível Tecnopuc, disse, não, vocês têm que selecionar também, não, a gente precisa de 4 avaliadores para cada um, né. Algumas verticais também que a gente pode falar, eram 5 mais uma, né, mais outros, que eu não me lembro exatamente quais, mas estão no site do Banri. Essas verticais eram, também a gente chamou especialistas das verticais para serem avaliadores. Quem eram esses avaliadores? A gente fez uma formação, acho que foi mais de 30 horas, né, de formação. A gente formou 75 advisors. Quem eram os advisors? Com esse nome pomposo, né? Eram pessoas que acompanhavam a startup de maneira transversal, fazendo 3 diagnósticos ao longo do programa na startup. Elas tinham a missão de se reunir a cada 14 dias, por aí, né? Às vezes 2 semanas seguidas, às vezes 3, dependia muito do momento da startup e da disponibilidade do advisor, mas eram gestoras e gestores do banco que tinham algumas coisas em comum, mas eram pessoas que conheciam o banco de maneira transversal, para mim isso foi o central, e que tinham uma atitude, né, pró relação com startup, que isso era muito importante, né? Como a gente estava começando, hoje colocando num contexto mais teórico, assim, de moving, unfreezing, moving, institutionalizing, né, que são as 3 fases do learning ali para gestão da mudança. Essa primeira fase, a gente precisava ter gente amiga, né? A gente precisava ter gente que comprasse junto conosco, que construísse junto conosco. Então, a gente pediu para as diretorias indicarem algumas pessoas do seu grupo para esse processo, né, de advisor. E eram esses advisors também que fizeram a seleção das startups, né? Então, só para colocar dentro do contexto. Era isso, então por isso o Banrisul fez parte. O time era eu e o Vini para o lado do Tecnopuc e mais algumas pessoas que foram mudando, né, para o lado do banco, que tinham um papel de facilitar e de co-criar, né? Facilitar as interações dentro do banco e co-criar. Bacana. Acho que tem um ponto que tu trouxeste aí que é super relevante aí, que é essa questão dessa transferência de conhecimento, né? Então é isso, a PUC ela não vem para simplesmente executar um contrato, né? Não, a PUC vem e traz conhecimento, né? E faz com que esse conhecimento fique dentro do banco, seja absorvido pelo banco, né? Para que ele depois possa seguir com as suas próprias pernas, se quiser ou se precisar, né? Mas, obviamente, a gente sabe hoje que cada vez mais, né? A gente fala em colaboração. Quanto mais, né? Essas iniciativas aí de ecossistemas usarem esses conhecimentos, né? Desses vários atores aí, sem dúvida ganha muito, né? Mas eu acho que esse é um ponto muito legal, né? Dessa transferência aí de conhecimento que foi passada para o banco, né? Tu falasse uma coisa sobre a questão da governança, né? Então, tu queres falar um pouquinho de como é que se deu essa governança aí, claro. PUC, Banrisul, como é que foi essas conversas? E se tu quiseres emendar, não, depois eu faço de novo a pergunta, mas é com relação aos desafios, né, que foram enfrentados aí durante esse período de trabalho conjunto, né? Porque, claro, parece que tudo foi muito fácil e a gente sabe que não é fácil, né? Dá trabalho, né? E o que foi difícil, né?
Tá, legal. Primeira parte, então, governança. Acho que os 2 anos que o Banritec, que eu pude participar do Banritec, eu acho que eles foram muito bons. O clima era muito positivo, assim, de muita colaboração. Eu realmente fiz amigos, assim, no negócio. E porque se não tivesse uma relação de confiança e por isso amizade, né, a gente não ia conseguir vencer muitos dos desafios que ficaram fáceis, né, porque a gente tinha essa confiança. A minha impressão, pelo menos, né, é que a Bruna sabia que eu não tinha uma agenda por trás, eu não tinha um objetivo. Eu queria fazer aquele negócio acontecer, sabe? Meu objetivo sempre foi, desde a SICT, todos os lugares que eu estive, quero criar isso aqui, sabe? E o Vini também tinha esse espírito, né, pro lado do Tecnopuc, e mais importante ainda, o Aldi tinha isso, né? Então a gente optou por ser muito transparente. Então a gente criou, se decidiu, né? Eu não fiz parte dessa decisão, mas se decidiu que se envolver uma pessoa de alto escalão do Tecnopuc, na sua primeira fase era o Prick, Rafael Prick, que inclusive está agora, né, fazendo um trabalho muito legal, estou acompanhando pelas redes, da agência de Invest RS, acho que é o nome, do estado do Rio Grande do Sul. O Prick, talvez os primeiros sinais de que ele queria se envolver com alguma coisa, né, a mais do Tecnopuc, foi convidado, então, pelo próprio Oswaldo e Krug, exigido, né, que fizesse parte de um conselho ou de um comitê de inovação. Esse é o nome mais preciso, comitê. E o comitê de inovação era formado pelo diretor do Tecnopuc, Rafael Prikladnik, pelo diretor do Tecnopuc Startups, o head do Tecnopuc Startups, Leandro Bompermeier, nessa época, e pelo líder do projeto, Thiago de Abreu, eu. Essas 3 pessoas faziam parte no nível de estratégico, tático e operacional, né? Então, essa era a lógica, pelo menos a que eu montei na minha cabeça. Isso lá do Tecnopuc, lá do Banrisul, né? A gente tinha 2 diretorias muito participantes, que era a diretoria de crédito, né, e a diretoria de tecnologia da informação, que depois virou tecnologia da informação e inovação, né, que é a do Krug, né, então a gente tinha o Oswaldo, crédito, Krug, tecnologia da informação e inovação, que depois de um ano criou-se uma gerência de inovação para cuidar dos projetos de inovação aberta. Olha que legal, quem assumiu foi o Fabrício. Então, a gente tinha essas 2 diretorias, um suporte muito grande da diretoria de recursos humanos, que não fazia parte desse comitê, ou não vinha, mas que deixava muito claro uma representante, a gerente da universidade, que era a Bruna Trave. Então, esse comitê, né, participava, tinha uma reunião uma vez por semana, depois a cada 15 dias, depois uma vez por mês, né, à medida que o projeto foi ganhando maturidade, e acompanhava, né, eu tinha toda segunda-feira de manhã, às 9 da manhã, né, que apresentar, e eles não falhavam, que apresentar o que se ia trabalhar, né, e o que se já tinha feito, né, uma lógica agile, assim, também com a diretoria, tudo que a gente ia trabalhar na semana, as nossas dificuldades e o que a gente precisava de ajuda. E eles eram o típico sponsor, né, o que está dentro do PMBOK, né, que é aquele que facilita, aquela pessoa que faz parte e abre caminhos, né, então a gente tinha esses sponsors, né, muito claros da diretoria, e que quando se precisava, a gente, Coutinho, eu preciso da tua ajuda, né?
eu me surpreendi uma época que eu troquei mensagem de WhatsApp com o presidente do Banrisul, né? Tamanha era a importância que se tinha esse projeto nas suas diferentes fases, né? E relevância que tinha para o banco. Então eu fiquei assim surpreendido, não porque eu estava falando, mas porque o cara operacional do projeto, do parceiro, que era o Tecnopuc, estava falando com o presidente do banco. Muito rápido, assim, trocas de mensagens muito rápidas, né? Mas que foi muito bacana, assim, para mim, deu um sinal muito grande, né? E que quando a gente precisava, o Oswaldo e o Krug, né, botavam a força e a energia onde se precisava internamente, né? Mas a gente tinha os gerentes ali, Fabrício e Bruna, no final do projeto, principalmente. Então, nessa lógica, a gente tinha isso. Depois a gente tinha um comitê, aliás, um grupo de trabalho, né, que se dividia horas focado em comunicação, horas focado em seleção e avaliação de startups. A gente ia montando os grupos de trabalho de acordo com o esforço que se precisava, né? E então esses grupos de trabalho eram móveis, mas a gente sempre tinha um conjunto de pessoas, né, que fazia parte, que aí era bem operacional tático, né, nessa fronteira, operacional tático, né? Eu jogava, depois a gente teve mudança do Tecnopuc, acabei indo uma parte mais tática do que realmente operacional, né, e assim por diante. Também consegui algumas bolsistas também que acabavam muito boas, que também assumiam bastante do operacional e me deixavam um pouco mais livre para o tático também. Então, a governança era mais ou menos isso. Um comitê de inovação e um grupo de trabalho que ia se moldando e se adaptando para as diferentes fases de um programa de aceleração, né? Planejamento, seleção de startups, né? Call, a chamada, toda a parte de comunicação, depois a própria aceleração em si, acompanhamento dos advisors, treinamento dessas pessoas, depois fechamento, eventos, né? E assim por diante. E premiação, né? Então, era um grupo multidisciplinar e realmente Dream Team. Muito bom. E em termos de desafios, o que teve? Assim? O que Legal. aconteceu? Difícil falar assim, porque a gente via vai parecer muito clichê agora, mas o desafio como se fosse assim, cada problema que vinha era tipo assim, tá, vamos lá, pá, tu viu isso aqui? Mandava o WhatsApp, mandava no grupo, né? E agora, o que a gente faz? Tem alguma ideia? Olha, eu já passei por isso em outra situação, acho que a gente pode resolver assim. Então, era muito fluido. Então, assim, mas algumas coisas que eu posso dizer que foram um desafio, sim, foi o escopo de atuação, e aí tem muito a ver com expectativas, né? O escopo de atuação que o Banrisul queria ter era bem grande, né? Então, eu lembro em algum momento, agora eu vou abrir capô, né? Se disse, queremos 1.000 inscritas, né? 1.000 inscritas no programa. E a nível Brasil, nem o Banrisul nem o Tecnopuc tinham tanta marca assim para chamar startups, né? Quem que é o Tecnopuc em Brasília, né? Quem que é o Tecnopuc? Apesar do Old participar né, de conselhos a nível nacional, a gente... Quem que é o Banrisul em São Paulo, né? Claro que sabe alguma coisa, mas assim, é um banco importante, né? Acho que é um dos top 10 do Brasil, mas é o Banrisul, né? Então talvez o pessoal em Santa Catarina, porque tem muito gaúcho, conhece, né? Mas em geral não se tem tanta presença. Então a gente teve um desafio muito grande de comunicação e de convencer as startups, né? Que esse é o meia-culpa, né? E tem um outro lado também que é característica, é que todo mundo, era brincadeira, né? Todo mundo está querendo criar um programa de aceleração para chamar de seu. Então a gente teve uma dificuldade de uma competição assim natural que aconteceu, principalmente porque a gente também lançou no momento de pandemia e tal. Então muitos programas que eram presenciais se converteram em virtuais, né? As startups estavam um pouco saturadas.
Então, acho que isso teve também um certo desafio nesse sentido. Até que muitas startups tinham sido aceleradas já uma ou duas vezes, né? Não lembro o número exato, assim, percentuais, mas tinham sido aceleradas uma ou duas vezes, ou estavam em 2 programas ao mesmo tempo, né? Bacana. É. Mas é isso, né? Eu acho que quando tem toda essa questão de colaboração, realmente os desafios, eles são, vamos dizer assim, tu não sabe que tipo de desafio vem, mas tu sabe que vai vir e que vai ser resolvido, né? Eu acho que Exato. não dá para pensar que, até porque é isso, não existe um mundo perfeito, né? Que tudo vai, né? Bom, a gente vai É. pensar em absolutamente tudo, nada vai fugir do controle, nada vai nos surpreender. Sim, vai. Mas É. é exatamente essa agilidade para conseguir dar conta disso, né? Uhum. E essa fluidez para poder realmente ser ágil, né? Para fazer isso. Eu até te peço desculpa, assim, até se eu lembrar de mais desafios, assim, que a gente teve, eu vou tentar estruturar eles porque eu sempre tento falar de maneira positiva, né, e aí eu realmente não refleti tanto sobre os desafios, né, mas tem aqui ainda um par deles que eu posso comentar em outros momentos, hein. Tranquilo. E quanto tempo durou essa participação da PUC? Foram 2 anos. 2 anos, tá. E aí, em que momento do projeto a PUC sai? É pelo fim do contrato, única e exclusivamente, ou porque tinha ali um marco? Não. Quando nós estivermos nesse nível de maturidade, é o momento que a PUC sai. Como é que foi isso? Ah, tá. Não, entendi tua pergunta. Sim, era contrato mesmo, ou seja, e o contrato não por data, mas porque o contrato foi pensado num projeto de 24 meses, né, com 2 programas de aceleração a cada 12 meses. Então, essa foi a lógica. Essa foi a lógica. Bom, e aí então termina esse prazo dos 2 anos, teoricamente o conhecimento transferido e o banco pode, né, seguir por É, suas próprias pernas, vamos dizer assim, até porque isso. tem essas questões de contratação, né? Eu acho que aqui é importante a gente destacar, né? O banco é uma economia mista, então, como economia mista, metade, o dono de metade do banco é o estado do Rio Grande do Sul, né? E aí, por isso, né, entra em toda a questão de lei de licitação, né, de contratação, então, tem que ter esses cuidados nessas contratações, né? Então, também acho que isso é um ponto bacana aí do banco de pensar bem nessas estratégias de contratação para que ele consiga absorver esse conhecimento e depois conseguir fazer isso Sim. internamente. Até Só porque para. aí, Pode falar. rapidinho, o banco ele tem esse histórico, né? Eu acho que isso também é bom de destacar, de fazer muita coisa, resolver muita coisa internamente, né? A partir dos talentos que ele tem, né? Mas o que tu ia Isso aí. comentar, Thiago? Não, comentar que o fim do projeto, ele foi muito emotivo, assim, foi bem, assim, a gente tem um prazo, né? A gente não pode passar do dia 10 de outubro, acho que é a data. E a gente fez um relatório, sim, muito completo, que envolvia tudo que a gente tinha feito nos 2 anos, a evolução de cada um dos elementos, né? Então a gente fez uma lógica de tópicos, de temas e manuais, né? De como aplicar aquilo, né? Então dentro de cada um como que a gente fez, quem estava responsável, né? Qual que era o objetivo, qual que era a entrega. Então realmente desdobrando para qualquer pessoa, né? Hoje, na época, não se falava em Gen AI, né? Mas hoje, se pegar aquele relatório assim e treinar um agente, né? Poderia o banco tranquilamente usar esse relatório para ter o seu advisor, o seu agente Tecnopuc, né? O seu agente Banritech para fazer, porque foi um relatório na minha avaliação e na avaliação do time ali na época que foi bem completo, assim, que entregou realmente, não escondeu nada, né? Assim, inclusive construímos tudo aquilo que também foram construções com base empíricas, porque o Tecnopuc não tinha tudo pronto, mas a gente fazia coisas que, né? Como que a gente, qual que é o perfil de um advisor, né? Olha, não sei, mas nós somos todos aqui do time advisors. E tem mais essas pessoas advisors do Tecnopuc. Tá, então, vamos falar com 2 ou 3. O que define o Chanin como um bom advisor? O que define o Daniel como um bom advisor, né? E a gente
criou o perfil do advisor, mais alguma coisa online que a gente pegou, mais uma definição outra. Criamos, isso aqui é o advisor, né? E aí virou advisor do Banritech, né? Então, assim, estou falando aqui simples, mas foi um processo, né, de amadurecimento. Então, se definiu o perfil do advisor. Até eu lembro, quem fez a primeira proposta foi a Dani Carrion, que estava assumindo o projeto antes de eu entrar como gestor, ou finalizar meu processo burocrático ali de contratação. E a Carrion fez a transição, então, né? E ela criou o primeiro documento que define o advisor. E isso foi construído para o Banri, né? Está entregue para o Banri. As 27 perguntas, a gente fazia essa avaliação com as startups em perguntas onde o 0, 1, 2, 3, 4, 5 não tinha um critério. Não, para essa pergunta, a empresa tem um modelo de gestão de backlog tecnológico e tal, né? 4, 3, isso era da experiência do time. Então, a gente teve que definir o que significa cada valor. Então, a gente melhorou muito os processos do Tecnopuc em relação para o Banri, né? Para entregar para o Banri. E ele tinha tudo, os formulários, o Excel, o primeiro documento, o segundo documento, a terceira versão, tudo muito transparente, né? E eu acho que isso foi muito importante para o nosso processo de aprendizado Tecnopuc também. Isso que eu ia comentar. Então, no fim, essa transferência de conhecimento acabou sendo cruzada, né? Porque veio know-how da PUC para o Banrisul, mas esse processo conjunto acabou levando também para a própria PUC, né? É como o ferreiro, né, que sabe fazer a sua peça, né, mas que na hora que vai explicar, ele tem que tentar elaborar isso em um processo, em uma explicação clara para outra pessoa, e às vezes esse processo é bem difícil, mas era muito isso, né, era isso que a gente tinha que fazer, e foi bom, foi bom. Publicamos bastante em Amprotec. Muito bom. Bom, eu tinha certeza que isso ia acontecer, né? De muitas das perguntas elas acabarem sendo respondidas ao longo da tua fala, mas eu acho que eu tenho uma última pergunta, e vai acabar sendo pessoal, né? O teu entendimento, né? O que tu entende que o Banrisul contribui, né? De que forma ele contribui para o Banrisul, de que forma ele contribui para uma universidade corporativa, né? Pensando que a origem disso tudo, né, vem da universidade corporativa do banco. Como que ele contribui, o projeto contribui para o Banrisul? Legal. Poxa, para mim, assim, tem vários aspectos. O number one, disparado, é cultura interna. Então, eu acho que esses 75 pessoas que foram capacitadas como advisors e o time do Banrisul, e aí eu estou trazendo a gente fez bastante feedback, a gente coletava bastante feedback, né? Os comentários eram de aprendizado, de nova postura e tal, de transferência para conhecimento do time, porque muitas dessas pessoas eram líderes. Do contexto Agile, no contexto de desenvolvimento de novos projetos de inovação, eu entendi que teve uma postura muito importante para esses colaboradores e colaboradoras que fizeram parte do projeto, né? E que se posicionaram como, não, eu entendo o que é startup e eu trago isso para dentro do Banri, né? Talvez não numa cultura de inovação aberta, como a gente gostaria, mas numa cultura de inovação e de colaboração interna, né? Open inside, né? Ou seja, às vezes tinha os nichos ali, então, vamos colaborar. O banco já tinha trabalhado isso, eu acho que já foi um complemento para um projeto que era a Unidade de Transformação Digital, a OTD, junto com a McKinsey, em toda a lógica de squads e tal. Então, eu acho que veio muito junto, né? Que complementou bastante algo que o banco já vinha investido, já tinha investido antes e somou, né? Então, eu acho que a gente somou nesse processo de transformação cultural, né? Talvez é difícil pensar, eu tenho uma cultura de inovação, né?
Mas eu trabalho para ter uma cultura de inovação, né? Eu acho que esse que é a grande lógica, e a gente continua trabalhando sempre no gerúndio, né? Estou trabalhando em ter uma cultura de inovação, e eu acho que o banco continua fazendo isso por um aspecto que eu acho que diferencia o Banrisul da grande maioria dos bancos, né? Dos top 5 bancos do Brasil, que é, exceto o Banco do Brasil, que é o fato de ser público, né? Então, a dificuldade de trazer novos talentos, então eu tenho que treinar a minha galera, tenho que ajudar o meu pessoal a chegar lá, né? Onde eu tenho esse processo às vezes não é tão rápido, e eu acho que esses truques de ter esse tipo de interação em programa ajuda bastante. Então, acho que para mim essa é a grande contribuição. A outra contribuição é que, evidentemente, né, colocou o Banrisul no mapa do ecossistema de inovação, né? Então, talvez sou meio pedante, né? Assim, o que eu vinha falar, né? Mas o Banrisul não tinha uma presença no ecossistema de inovação, não era uma marca considerada inovadora. E a gente teve a coincidência, né, de ter uma revisão da marca no meio do projeto, né? Então, eu acho que com mais cores e tal. Então, foi uma coincidência muito boa, né? Que, inclusive, algumas pessoas que faziam parte do banco, eram advisors, ou tinham relação com o projeto, estavam envolvidas nessa nova marca. E eu acho que isso foi muito legal, porque a partir daí a gente vê que o banco foi reconhecido pelo ecossistema de startups como alguém que tem um bom programa de aceleração, né? Como alguém que tem um programa de aceleração, vamos falar assim. Algumas pessoas acham que é bom. Então, e aí eu acho que isso foi muito legal, porque Banrisul, Banritech, né? Eu acho que quando se criou o Banrihub, né, que era para ser a estrutura mãe, né, do Banritech, que o Banritech era para ser um programa de aceleração, a gente teve tanta energia colocada na divulgação do programa e de consolidação Banritech, né, que a partir de um certo momento a gente se deu conta, não, peraí, eu tenho uma marca que é mais forte do que o Banrihub, que é o Banritech, e aí se tem todo um penso, né, de um momento para o outro, de Banhub se suprime um pouco, né, e Banritech vira a iniciativa de inovação aberta. Eu não sei como terminou isso, mas teve tão forte a marca Banritech e tão presente que se considerou, não sei se se finalizou, suprimir a marca Banrihub de toda essa história, né? Banritech era só para ser um projeto de aceleração, né? Então acho que isso também me dá indicativos, né, me dá evidências de que nosso esforço de comunicação foi bem considerável e que teve algum resultado no ecossistema, né? Bacana. E eu concordo contigo, eu acho que realmente o banco ele tem aí, ganha uma visibilidade, primeiro, né, nesse ambiente de ecossistema, né, ou nesse ecossistema de ecossistemas, que ele realmente não tinha, né, no máximo ele tentava a partir de financiamentos, mas não era um carro-chefe, não tinha realmente grande repercussão, né. E enquanto tu falava, eu também me dei conta do seguinte, eu acho que esse movimento também, e que casa, coincidentemente, como tu bem dissesse, né, com essa mudança da marca ali, com essa atualização da marca, né? Porque se for Atualização boa. pensar, porque o logo ele continua o mesmo, ele foi modernizado, né? E aí eu acho que isso traz esse vigor do banco, inclusive para a captação de novos talentos, né? Porque esse também hoje é um desafio dos bancos públicos, né? Em contratar. Eles fazem os editais, né, os concursos públicos, né, para contratação de pessoas, e às vezes as pessoas que mais jovens, né, ou que estão aí já vivendo esse ambiente de startup e tal, pensam assim, não, o que eu vou fazer num banco público? E aí consegue enxergar que tem espaço, sim, né, também dentro de um banco público que, né, que no primeiro momento pode parecer um grande elefante, né, que é mais pesado e tal, mas que mostra aí essa juventude, vamos dizer assim, né, essa contemporaneidade aí, né. Tiago, super obrigada.
né? Eu acho que foi uma super conversa, muito inspiradora, né? Eu acho que tu traz alguns elementos aí do banco muito legais. Sempre dizem, né, que as memórias, a gente vai perdendo a memória das coisas que não são boas, vai ficando as memórias boas, né? Só as memórias boas, né? Talvez por isso tu não tenha lembrado dos desafios, mas eu também acho que daqui a pouco é isso. Eu acho que juntou, tinha muita vontade de a coisa acontecer, né? Dos dois lados, né? Não só porque a PUC foi contratada, mas porque a PUC respira isso, o Tecnopuc respira isso. Então, junta, né? Um grupo de um lado que quer muito, outro grupo de outro lado que também quer muito, realmente o caminho fica muito mais fácil, né? Isso aí. Muito obrigada. Você, vamos ver o que sai disso, né? Quero ver as outras entrevistas também. Sem dúvida, vai ficar bem bacana aqui a gente conseguir mostrar bem o que é esse processo, né? E eu acho que tu traz um ponto, né, nesse ver o que vai, como vai ficar, né? É de mostrar que uma universidade corporativa, né, que dentro de uma organização, ela também ela consegue fazer mudanças significativas, né, e sair das suas fronteiras. Porque normalmente a gente olha a universidade corporativa, o papel dela é capacitar os funcionários, mas não, aqui ela simplesmente ela saiu, né, das fronteiras do banco, das fronteiras do Estado, né, com uma iniciativa aí tão poderosa e tão robusta, né? Mas sem dúvida tu vai assistir o resto depois. Legal. Deixa eu fazer um último comentário, então. PS. Uma das frases, já que a gente está falando de universidade corporativa, que o pessoal repetia, especialmente a Gabi, repetia bastante, era learn by doing, né? Toda vez que existia um problema novo, né? Learn by doing, né? E eu acho que os advisors tiveram um processo de o que é uma startup, né? Um ensino de 12 horas, depois uma formação de 20, onde eles realmente colocaram em prática aquilo que eles aprenderam nas 12 horas, né? E depois a formação de como avaliar e selecionar uma startup para que, se um dia o Banrisul quiser contratar uma startup, ele sabe o que avaliar e entender que ele não está contratando uma tecnologia, ele está fazendo um processo de uma POC, depois eu preciso fazer um bom contrato, depois eu preciso, né? Então eu tenho um processo de teste e que dessas 100 iniciativas que eu faça, 10 vão dar bem certo, né? E uma vai pagar todas as outras, né? The Power Law. Então eu acho que teve muito desse aprendizado, né, ao longo do programa, né, de o pessoal entender, pessoal, negócio de startup é estatístico, né? Não, como assim? Não, vocês vão ver. Chegava lá no fim do programa, tinha as 10 selecionadas, depois as 3, né? Olha só, daquelas 30, saíram 3, 10%. Então, assim, esse processo de funil, eu acho que foi muito importante, assim, também para eles entenderem, e de aprendizado do funil, né? Estou dando um exemplo das vários aprendizados. Foi learn by doing, né? Então, eu acho que o fato da universidade estar envolvida trouxe muito esse aprendizado, muitas coisas, aulas de marketing, vendas, a gravação foi para a universidade corporativa, foi para dentro, né? As lives que a gente fazia, né? Com a Bruna Mello, com o Maurício Preto, não sei o quê, tudo isso foi para dentro do estudo, né, da base de dados aí da universidade corporativa. Eu acho que isso foi muito legal, assim, trouxe para o banco um aprendizado novo. Enfim, Bom, vou muito parar bom. de falar. Mas eu sei que também tu tens outras agendas por aí. Mas muito obrigada de novo. Né? E aí o pessoal vai ter aí depois também outros vídeos aí para complementar, né? Entender todo esse contexto aí do Banritech, Banrihub, né? Vamos ver que nome que fica. Isso aí, legal. Muito bom. Valeu, obrigado pelo convite.